multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que era uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E respondeu Filipe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes que eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestas de pedaços dos 5.000 pães de cevada, que sobraram as que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: verdadeiramente, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para o arrebatar, para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se dali a sós para o monte. Amém? Amém. Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? Aleluia. Olha só, essa é uma passagem que ficou muito marcada, né? Porque foi um milagre que Jesus fez, que marcou assim, talvez a vida não só dos discípulos ali, mas a vida de muitas pessoas que estavam ali naquele lugar. E essa passagem aqui, esse milagre, fala muito do cuidado de Deus para conosco, né? Porque você para pensar aqui comigo, a Bíblia aqui onde nós lemos, diz que Jesus ele fazia muitos milagres, e por causa dos milagres foi se juntando uma grande multidão, né? Você vê que muita gente vai à igreja por causa de quê? Por causa de milagre, né? Você vê que o milagre ele tem um poder muito forte de atrair as pessoas, né? Se colocasse aqui no altar de uma igreja um curandeiro falso, um falso profeta, qualquer coisa assim, e ele fizesse sinais e maravilhas, talvez muitas pessoas viessem por causa do milagre, né? O milagre ele tem esse poder de atrair as pessoas, mas o milagre assim, ele não é o principal do evangelho, mas foi um meio que Jesus usou para que revelasse, né, a pessoa dele como Messias, e para que as pessoas acreditassem realmente que há um poder sobrenatural de se fazer coisas que um homem natural não consegue fazer. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz aqui que depois disto, depois do quê? Né, Jesus havia passado uma discussão entre os fariseus, e João está relatando aqui que após a morte de João Batista, Jesus resolveu se afastar um pouco de alguns lugares, porque apesar dele ser Deus, ele estava num corpo de homem, ele tinha uma missão, ele não podia colocar a missão dele em risco. Então é um momento da nossa vida
que não vale a pena a gente se arriscar. Está dando para entender, irmãos? Na vassoura, na vassa, né? Aí olha só, presta atenção aqui, que nós vamos dissecar um pouco esse texto. Jesus vai nos ensinar 3 coisas aqui dentro. Quantas coisas? 3. E vai fazer 3 coisas na tua vida. Quantas coisas ele vai fazer na tua vida? 3. Ele vai nos ensinar 3 e vai fazer? 3. Olha só, presta atenção. A Bíblia diz que era uma grande multidão de 5.000 homens. Eu acredito que eles conseguiram contar essa quantidade de pessoas, porque quando Jesus mandou que distribuísse os pães, né, esse relato dessa multiplicação está nos 4 evangelhos, cada um relata de uma forma. Marcos diz que levantavam-se de 100 em 100, então talvez eles tenham contado, conseguiram contar a quantidade de pessoas que tinham ali naquele lugar. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, então, olha a primeira coisa que Jesus vai fazer. Ele vai subir ao monte e vai assentar-se. Ele vai fazer o quê? Subir ao monte. Isso era costume dos mestres de ensinar as pessoas naquela época de uma maneira sentada. Eles se assentavam. Os mestres se assentavam para ensinar. Né? Você vê que aconteceu um milagre. Mas Jesus queria, na verdade, também ensinar. Né? Da mesma forma que muitas das vezes o Senhor nos ensina através de uma aprovação, através de um milagre, algumas coisas, né? O Senhor estava se ensinando aos discípulos muitas coisas. E ele vai se assentar junto com os discípulos. E João está relatando que estava próximo da Páscoa. E a Bíblia diz que Jesus ele vai levantar os olhos. João está reparando Jesus. E Jesus está olhando para uma grande multidão. A Navassuga na Vácia. Olha só, irmãos. Primeira coisa assim que me chamou muita atenção aqui, que Jesus vai tratar conosco aqui hoje, é a questão da fé. É a questão de quê? Fé. Da fé. Deus vai tratar da tua fé aqui hoje. Porque quantos discípulos tinham? 12. Mas Jesus vai se direcionar a? Quantos tinham? 12. Mas Jesus vai se direcionar a sua palavra para? Então eu creio que Jesus aqui ele vai tratar diretamente com Filipe alguma coisa. Porque ele olha para a multidão, Jesus está olhando para a multidão, pô, tem 12 discípulos, mas a sua palavra vai em direção a Filipe. Ele vai dizer assim: onde compraremos pão para que todos estes possam comer? Olha só, olha a pergunta de Jesus para Filipe: onde que nós compraremos pão para que todos esses possam comer? Aí Filipe, ele vai dizer, João vai dizer aqui, que ele está falando isso para experimentar Filipe. João está dizendo aqui que Jesus está experimentando Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha só, muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe. E a maneira que Deus vai nos dar uma direção, uma resposta, a maneira como qual Deus vai nos responder alguma coisa, nos direcionar em alguma coisa, possa ser através de um milagre, possa ser através de uma aprovação. Deus vai nos experimentar em alguma coisa. Olha só, aí Filipe vai responder: 200 denários de pão não me basta para que cada um deles possa comer. Quer dizer, um denário, esse denário, ele representava um dia de trabalho. Ele fala aqui em 200 denários, então seriam 200 dias de trabalho. Está dizendo para Jesus, nem que nós trabalhássemos o ano inteiro quase, não conseguiríamos comprar pão para esse povo. Às vezes a gente não fica assim nessa situação, irmãos, né? Presta atenção, Filipe está dizendo nem que a gente trabalhasse, a gente fica assim. Mas o Senhor, ele já tinha tudo preparado. Você quer que Deus vai fazer? Irmão, grava bem que eu estou falando para os irmãos aqui hoje. Eu tive um sonho assim meio miraculoso. E eu tenho certeza absoluta que alguma coisa miraculosa Deus vai fazer. Eu creio. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer que André, de repente, está ouvindo a conversa. André não estava na conversa, mas ele vai se meter. Ele vai dizer: olha, tem um jovenzinho ali, um moço, que ele tem
5 pães de cevada. Ele vai descrever aqui, olha só, ele está descrevendo. E um discípulo chamado André está descrevendo aqui. Tem um moço que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. 5 pães de cevada. Havia naquela época 2 tipos de pães: pão de trigo e o pão de cevada. O pão de cevada era uma coisa assim de péssima qualidade, né? Tá dando para entender? O garotinho talvez não tivesse sua família uma condição boa, mas ele saiu de casa carregando 5 pães e 2 peixinhos. Mas não era uma coisa muito valiosa. Talvez alguém está olhando para você, né? A nova soube a navácia. Hoje a gente olha para alguma situação assim e não vê valor nenhum naquilo ali, porque é pequeno, porque tem uma qualidade inferior, né? Mas, irmãos, bota na mão de Jesus para você ver. Aleluia. A nova soube a navácia. Olha só, presta atenção que a gente vai entrar no mistério aqui, profundo. Mas o que é isto para tantos? 5 pães. Como é que você vai alimentar 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000? Seria uma coisa o quê? Impossível. Quando às vezes a nossa vida a gente fica nessa situação de vivermos coisas que a gente olha e fala, meu Deus, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Para nós é uma coisa impossível. Mas Jesus falou que aquilo que é impossível para nós, para o Pai, é possível. Então a primeira coisa que Jesus vai mandar fazer, olha só, preste atenção, Jesus está tratando na fé. Jesus está tratando aonde? Na fé. Na fé. E ele vai dar uma ordem agora. Primeira coisa, disse Jesus, versículo 10, mandai assentar os homens. Mandai o quê? Assentar os homens. Pastor, o que você quer dizer? Que Jesus, antes de fazer o milagre, Jesus mandou todos ficarem assentados. Ou seja, a primeira coisa que Jesus fez, eu vou fazer um milagre, mas eu quero uma organização. Como é que está a tua vida hoje? A nova soube a navácia. Irmão, como é que você quer que Jesus faça milagre na tua vida se a tua vida é toda desorganizada? A gente tem que parar muitas das vezes para entender que Deus ele tem muita coisa preparada para nós, mas a nossa vida também tem que estar o quê? Preparada. Deus é o maior empresário que tem. Como é que Deus vai botar uma coisa na tua mão se você é uma pessoa toda desorganizada? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que Jesus vai fazer, vai mandar todos ficarem organizados. E a Bíblia diz aqui que assentaram-se quase um número de 5.000. A segunda coisa que Jesus vai fazer, a primeira ele mandou todos assentar. Você lembra quando derramou o Espírito Santo? A Bíblia diz que estavam todos aonde? Dentro de uma casa, assentados. Quem está assentado está numa situação de quê? De aprender, de conforto, de descanso. Está numa situação de quê? De confiante. Né? Porque a gente quando está estressado, eu quando estou estressado, eu fico olhando para lá e para cá. Eu não consigo ficar parado, assentado. Mas quando você está numa situação de conforto, tu senta. Quando está comendo, a bala está rolando, mas tu está ali confiante que Deus vai te guardar. Então, a segunda coisa que Jesus vai fazer, preste atenção. Jesus tomando o pão e havendo dado graças. Jesus pegou o pão e deu graças. Você é uma pessoa agradecida por tudo que Deus tem feito pela tua vida? Ou você é uma pessoa que vive reclamando de tudo, murmurando de tudo? Porque tem pessoas, irmãos, que tudo que acontece é um motivo para reclamar. Eu tenho falado muito com Deus para eu policiar minha boca, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto das coisas bem organizadas e conviver, se dá com pessoas, com seres humanos que não têm a mesma situação que você, né? Seja no trabalho, na casa, na família, nem todo mundo é igual. Você tem que ter uma paciência muito grande, porque senão você acaba se estressando e reclamando e murmurando o tempo inteiro. Não é assim?
quando eu me juntei com a pastora Juscelina, eu falei, tu vai levantar não. Tem certeza que tu quer isso? Porque eu sou assim desde criança. Pô, eu chegava para entrar no meu carro, falava, bate o pé aí. Fazia todo mundo daquilo, não gostava. Eu sempre gostei de minhas coisas organizadas, tudo contato. Depois deu até uma relaxada na minha cabeça, eu estava ficando muito estressado com essas coisas. Mas eu sou assim. Então preste atenção numa coisa. A segunda coisa que Jesus vai fazer, ele vai dar graças. Eu tinha um amigo, o apelido dele era graças a Deus. Tudo ele dava graças a Deus. Jesus amado. O apelido dele era graças a Deus. Aí ele trabalhava numa empresa. Ele trabalhava numa empresa nessa época. Isso deve ter 20 anos atrás. Não sei, não lembro quando foi isso. Mas você vai lembrar dessa história. E eles iam fazer um trabalho em São Paulo. Aí ele e o patrão pegaram a Avenida Brasil, um trânsito horrível, não conseguiram chegar a tempo no aeroporto. O avião partiu e eles ficaram aí, graças a Deus. Irmão, até quando a gente está perdendo, tu dá graças a Deus. Aí o avião chegou lá em São Paulo, passou direto no negócio, morreu todo mundo. Então imagina que se eles tivessem ido, eles não viu? Graças a Deus nós não fomos. Né? Então assim, tem pessoas que ela é assim, irmão. Tudo ela dá graça. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Jesus, ele vai, a segunda coisa que Jesus vai fazer, ele vai dar graças. Repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Então olha só, você vê, quantos discípulos tinham? 12. Jesus vai pegar 5 pães, 2 peixes, vai repartir entre os discípulos e os discípulos vai repartir entre os que estão sentados. Irmão, grave, eu estou falando aqui hoje nessa noite. Deus vai colocar algo aqui na tua vida que vai beneficiar a vida de muitas pessoas. De repente você está com uma coisa na tua mão aí, ou você mesmo acha que não tem valor, não tem capacidade, mas é você mesmo que Deus vai abençoar de uma forma tão poderosa que a tua bênção vai ser manifesta na vida de outras pessoas. Na banda da cobanácia. O negócio vai estender para a vida de outras pessoas. Evita a vassúbia. Aí a Bíblia vai dizer, olha só que coisa tremenda, que todos comiam quanto eles queriam. Eu se eu estou lá, eu acho que eu como uns 5 pães. Eu gosto de pão. Se eu estou lá, eu ia comer muito. Mas todos comeram e se saciaram. E o quanto? Então a multiplicação foi um negócio grande. Né? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Aonde que estavam aqueles 12 cestos? Onde estavam aqueles 12 cestos? Hein? Não tinha os 12 cestos. Os 12 cestos também apareceram. Foi provisão de Deus. Você quer isso nessa noite? Aleluia! Que o que está faltando, Deus vai prover nessa noite, irmão? Deus vai fazer surgir algo assim que vai providenciar coisa para a tua vida na banda cobanácia. E quando estavam todos saciados, disse aos seus discípulos: recolhei aquilo que sobrou. Terceira coisa que Jesus vai nos ensinar aqui. Jesus não gosta de desperdício. Jesus, ele tratou na fé, ele tratou na entrega e ele tratou no desperdício. Eu falei que Jesus ia nos ensinar 3 coisas e ia fazer 3 coisas. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui é sobre a fé. Porque Filipe era um camarada que talvez não acreditasse, mas ele acabou tendo que ver. A segunda, se fosse você no meio daquela multidão, irmão, tu ia dar os 5 pães e os 2 peixinhos? Hein? Mas ao menino deu. Jesus tratou na fé, na entrega e no desperdício. E ao mesmo tempo que ele está nos ensinando, ele está trabalhando no milagre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E a Bíblia vai dizer que eles recolheram
e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram daqueles que haviam comido. Ó, irmãos, eu não gosto muito de brincar com a palavra de Deus, mas eu gosto de pregar o poder de Deus. Eu já falei isso com Deus. Eu dirigi igreja. Eu abri mão da minha vida todinha, como ele estava louvando cantando aquele louvor aqui. Aquele louvor ali não marcou minha vida, porque eu era novo convertido e eu queria cantar esse louvor, eu não conseguia. Estava começando a tocar violão. Eu também não conseguia cantar violão, me dava uma nervosinha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu subi o monte do Viela, fui lá no pico, lá na torre. Peguei o violão, levantei o violão, falei para Deus assim, falei assim, ó, eu já não tenho mais namorada, eu já não tenho mais carro, já dei minha bicicleta, as roupas caras que eu tinha também já não tenho, já fui dando tudo. O que mais que o Senhor quer? Porque eu já não tenho mais nada. Porque Deus dizia, todas as vezes que eu ia tocar a música, o Senhor falava, ainda tem coisa no teu coração que está na frente. Você gosta mais do que eu. Eu dei um dinheiro para uma igreja na época, um dinheiro grande, dava para comprar um carro, eu dei de oferta para a igreja. Aleluia. E eu lembro que eu falei para minha mãe assim, vamos na Caixa Econômica para tirar esse dinheiro que eu vou investir. E ela falou assim, mas você vai investir em quê? Você não vai comprar um carro? Eu falei assim, não, agora não. Eu vou investir, vou deixar Deus tratar certas coisas na minha vida. Eu fui, sem brincadeira, nós botamos um dinheiro assim, dentro do envelope. Você imagina chegando da igreja com um bom lotão de dinheiro assim. Estava com um casaco, com um calor tremendo, aquele calorzão, fui de bicicleta para a igreja. Aí o cara tinha vindo, o pastor tinha vindo de Belo Horizonte pregar, 3 dias de conferência, uma Assembleia de Deus lá no Jardim Novo. Aí ninguém mandou. Eu estava sentado no banco da igreja, ouvindo a palavra, e Deus falou assim, dá o dinheiro todo para a igreja. A igreja estava em obra. Falei, pô, dá para comprar um carro. Falei, Deus tem muito mais para me dar. Aí na hora de ofertar, eu fiquei com maior vergonha, né? Porque o cara estava com um negócio assim parado. Falei, pô, ele vai olhar para mim, vai ver eu botando aquele negócio, vai saber que fui eu, né? Aí eu disfarcei, Pai do Senhor, eu enfiei o negócio lá dentro, joguei lá dentro, para ele não ver que fui eu que tinha dado. Irmãos, eu era estagiário de uma academia. Eu ganhava R$5 a hora aula. Passei na porta da academia essa semana, eu falei para a Juscelene, eu chegava na academia 6 horas da manhã, abria a academia 6 horas da manhã, e às vezes eu saía 10 horas da noite, para poder ganhar um pouco mais. A Nova Sul é na Vaz. Aí um amigo meu me chamou para ser sócio de uma academia, e ele era sobrinho do dono da academia. Aí eu falei, teu time vai ficar chateado. Ele falou, não, o pessoal gosta de você, vamos. Aí eu falei, Deus, aí eu orei. Falei, se ele me chamar 3 vezes, eu recusei a primeira, recusei a segunda. Falei, se ele me chamar mais uma, eu vou. Ele, pô, Alexandre, é você mesmo, cara. Vambora, vamos não sei o quê, tu gosta de trabalhar, blá, blá. Nós fomos, o negócio deu certo. Eu passei, grava o que eu estou falando aqui para os irmãos. Eu passei assim, uns meses trabalhando, comecei a fazer personal, fiz personal da esposa do pastor, fiz personal dos filhos do pastor, comecei a fazer um monte de personal. Irmão, o dinheiro que eu dei em menos de, 6 meses assim, retornou tudo para minha mão e muito mais. Porque a gente fica com medo de fazer certas coisas, né? E eu falei assim para Deus, eu falei assim, eu já perdi tanta coisa, já abri mão de tudo. Sair enganado diante daquilo que o Senhor tem para me proporcionar. Aleluia. O Evangelho, ele funciona dessa forma. Depois que eu abri mão daquele dinheiro, daquelas coisas todinha da minha vida, irmão, Deus fez um negócio tão grande comigo, que começou uma multiplicação, uma coisa assim que eu não conseguia entender. Daqui a pouco eu comecei ganhando uma bicicleta nova. Daqui a pouco eu falei, Jesus amado, que coisa tremenda. Então eu gosto de pregar aquilo que eu já vivi, que a gente vive, que a gente já passou. São experiências que cada um vai ter no Evangelho. Eu vi Deus fazer muitas coisas durante esses anos todos. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer um milagre de uma multiplicação muito grande na tua vida. Andavassuga na vácia. Andabanda coba nácia. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia aqui vai dizer, irmão, que os homens, quando viram Jesus fazendo aquele milagre, começaram a dizer, é profeta, é profeta. É ele é o cara. Você vê que, né, a mídia hoje, se fosse hoje, o negócio de Jesus espalhar no mundo inteiro. Naquela época já tinha a mídia boca a boca. Já funcionava, a propaganda boca a boca. Só que Jesus observou e sentiu no coração deles que eles estavam maldando aquilo ali para transformar ele no rei. Eles queriam colocar Jesus como rei. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio à terra para isso. Jesus veio para trazer a salvação. Aleluia. Jesus, ele sabia que não era o momento para que ele permanecesse no meio daquilo ali e fosse exaltado pela multidão. Ele não queria isso. Jesus queria que ele fosse exaltado pelo Pai, mas tinha um tempo do que o negócio ia acontecer. E ele resolveu sair fora. Está dando para entender, irmãos? Que muitas das vezes é necessário a gente sair fora de certas situações. Amava sub, amavácia. Se você está entendendo que Deus está falando com você hoje nessa noite, creia, irmão, no milagre. Creia que Deus vai fazer algo muito profundo na tua vida. Que o milagre da multiplicação, ele vai alcançar a vida de muitas outras pessoas. Mas às vezes é necessário a entrega. Você lembra de Pedro? Jesus entrou no barco de Pedro. Eles haviam trabalhado a noite toda e não apanharam nada. Jesus chega na praia, os caras estão lavando a rede, decepcionados. Agora Jesus vai entrar no barco de Pedro, vai começar a pregar. Vai olhar para Pedro e vai dizer assim: vamos para o alto mar. Você vê, Jesus pega o barco de Pedro vazio, mas devolve. Houve uma entrega. Irmão, tem coisa na nossa vida que não tem valor nenhum, está vazio. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando tu entrega a tua vida ao Senhor, quando tu entrega a tua família ao Senhor, quando tu entrega o teu trabalho, quando tu bota as coisas na mão de Deus, tu tem a certeza que Deus vai fazer algo maior. Eu creio, Jesus. A mão da comanácia, deva subir na comanácia, mas é necessário ter a entrega. É necessário nós usarmos a nossa fé. Pastor, e quando Deus abençoar, Deus não gosta do desperdício. Você já entendeu o que Deus falou com você? Então, lá na igreja tinha uma época lá, tinha um povo lá. É uma luta pra gente comprar. Não parece não, mas a igreja cheia é gasto de copo. Toda hora parece que o povo não bebe água em casa, não só bebe água quando chega na igreja. Verdade. Aí para aquela bebeção de água, aí o copo vai embora, aí daqui a pouco vai no banheiro, aí gasta papel, tem gente que rouba até papel higiênico dentro da igreja. Eles levavam pano de chão, sabão. Eu falava assim, não é possível. Nós compramos essa semana tudinho, cadê o pano? Aí cada um que lavava, que cuidava do negócio lá, pegava, usava e jogava fora. Quer dizer, não tinha na consciência dela assim, não, foi gasto com dinheiro, foi comprado esse negócio, vou levar, vou limpar, vou lavar, vou botar para secar e vai ser usado de novo. Mas era mais fácil jogar fora. O desperdício, né? Então assim, não é que você vai ser mão de faca em certas coisas, pão duro não. Mas é que Deus não gosta de desperdício. Eu falo para pastores do cinema, conflito, não vou jogar, não, pode deixar, eu vou comer isso aí amanhã. Sobrou, eu vou, não. Tem muita gente que está passando fome. Ela está aqui, ela sabe que eu não gosto dessas coisas. Mas Deus não gosta de desperdício. E às vezes quando eu desperdiço alguma coisa que Deus botou na minha mão, que não me dá uma tristeza, eu falo, meu Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é o pão da vida, irmãos. Aleluia. Jesus, ele é o pão da vida. E eu tenho certeza absoluta que ele vai multiplicar a vida na tua vida aqui hoje. A vida dele na sua vida. Você se alimentar hoje desse pão. Grava bem que eu estou te falando aqui.
Deus vai multiplicar saúde. Deus vai multiplicar a tua vida espiritual. Deus vai multiplicar nessa noite a Márcia, a tua vida de uma forma. Não estou falando aqui só de multiplicação de comida, não, estou falando assim de fé. Deus vai multiplicar algo aqui hoje, nessa noite, na tua vida espiritual, irmão. Vai ser uma coisa assim que vai. Essa Santa Ceia aqui, ela vai marcar com o milagre da multiplicação. Você crê nisso nessa noite? Eu creio, meu Deus. Você crê nisso? Que Deus está fazendo um milagre de uma multiplicação que você não vai entender. As pessoas vão olhar e vão ficar sem entender. Nem você vai entender como tudo isso tomou tamanha proporção por causa da multiplicação. A nova sube a navassa. Quero, cada 10 horas, entrar no momento da